Pessoal, bom dia! Hoje nós vamos começar o nosso estudo de Matemática 3 com o estudo de Geometria Analítica. O que vem ser a Geometria Analítica? Geometria Analítica ou Geometria no plano cartesiano é a área da matemática responsável pelo estudo da geometria, ou seja, a geometria nós já aprendemos lá no segundo ano, ponto, reta, plano, circunferência, né? Usando processos algébricos, ou seja, é uma junção de conceitos da geometria e da álgebra. Para isso, né, para que a gente possa fazer essa junção, nós vamos trabalhar com a geometria dentro do plano cartesiano. E o que vem a ser o plano cartesiano? O plano cartesiano nós já aprendemos no primeiro ano, quando estudamos função, que é a junção de dois eixos, né? O eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas, e o eixo X, né? Também chamado de eixo das abscissas. Esses dois eixos, eles fazem no encontro o ângulo de 90 graus aqui na origem, no ponto O, né? Então, nesses dois eixos, o X, ele cresce para a direita. Então, positivo à direita, mais 1, mais 2, mais 3, até mais infinito. E cai à esquerda, né? Menos 1, menos 2, menos 3, até quem? Menos infinito. O eixo Y, ele cresce para cima e cai para baixo, né? Então, ele é mais 1, mais 2, mais 3, até onde? Mais infinito. E cai para baixo, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, até onde? Menos infinito. E a união desses dois eixos, aqui fazendo 90 graus, ele divide o nosso plano cartesiano em quadrantes, né? No sentido que anti-horário, ou seja, contrário ao ponteiro do relógio. A partir de quem? A partir do eixo X. Então, se ele divide no sentido anti-horário, aqui vai ser o nosso primeiro quadrante. Aqui, segundo quadrante. Aqui, terceiro quadrante. E aqui, quarto quadrante. Então, no plano cartesiano, quando a gente dividiu isso em quadrante, os pares ordenados, que são os pontos que a gente vai marcar aqui no plano cartesiano, os pontos, eles podem ser divididos como? No primeiro quadrante, um ponto localizado no primeiro quadrante, qual que é o valor de x para ele? Positivo, porque está à direita. E o valor de y? Porque a gente viu lá no primeiro ano que o par ordenado é sempre quem primeiro? Sempre x, y. Então, como ele está à direita, positivo para x, e como está em cima, positivo para y. Um ponto localizado no segundo quadrante. No segundo quadrante, os valores de x são o quê? Negativos. E os valores de y, como está em cima, positivo. Um ponto localizado no terceiro quadrante, os valores de x vão estar o quê? Negativos. E os valores de y também negativos, porque está embaixo, negativo e negativo. Um ponto localizado no quarto quadrante, os valores de x, como estão à direita, vão ser o quê? Positivos. E os valores de y, como estão na parte de baixo, vão ser o quê? Negativo. É isso aí, pessoal. Então, daqui a pouco a gente vai fazer alguns exemplos com pontos aqui no plano cartesiano, para a gente lembrar lá do conteúdo do primeiro ano. Pessoal, continuando com o nosso estudo de geometria analítica na Matemática 3, vamos fazer uma revisão rápida sobre o plano cartesiano. Então, coloquei aqui um exemplo no quadro. Vamos lá.
Na figura ao lado, determine as coordenadas dos seguintes pontos. O que são essas coordenadas? Essas coordenadas são os valores de quem? X e Y. As coordenadas é o valor do par ordenado. Então, para qualquer ponto no plano cartesiano, eu vou ter sempre dois valores, um para x e um para y. Então, o ponto P, qualquer no plano cartesiano, sempre nós vamos ter um valor, dois valores, um para x e um para y, que corresponde a quem? As coordenadas desse ponto. Então, vamos lá, nosso primeiro ponto, ponto A, que está localizado aonde? No primeiro quadrante, né? Ponto A, qual o valor que tem para x? Qual o valor dele para x? 2. Qual o valor de y para o ponto A? 3. Então, esse ponto A, que está no primeiro quadrante, tem coordenadas 2 para x, 3 para y. Ponto B, que está localizado aonde? No nosso segundo quadrante. Então, ponto B, quais são as coordenadas desse ponto B? Qual o valor de x para B? Menos 1 para x e 2 para y. Tá aí, as coordenadas de B. O ponto C está localizado no terceiro quadrante. Quais são as coordenadas desse ponto C? Ponto C, qual o valor de x para C? Menos 2. Qual o valor de y para o ponto C? Menos 4. Ponto D, localizado no quarto quadrante. Qual o valor de x, valor da abscissa do ponto D? 3. 3. Qual o valor de y, ou seja, da ordenada do ponto D? O valor de y, menos 2. Então, as coordenadas do ponto D é quem? 3 e menos 2. Cuidado, pessoal, para não confundir coordenadas com o eixo das ordenadas, tá ok? Aqui é o eixo da ordenada, é diferente de coordenadas. Coordenadas são os valores de x e y, tá? O par ordenado. Vamos lá, gente. Ponto E. O ponto E, ele está localizado sobre o eixo x, tá? Então, ponto E está localizado sobre o eixo x no valor de quanto? De 1. E o valor de y dele? Como ele não se deslocou na vertical, ele está sobre o eixo x, o valor de y dele vale quanto? Vale 0. Então, 1, 0. Aí. Agora, qual quadrante que pertence o ponto E? Nenhum. Por quê? Porque ele está sobre o eixo. Qualquer ponto que estiver sobre os eixos não pertence a nenhum dos quadrantes. Ponto F. Ponto F está localizado sobre o eixo Y. Então, não houve deslocamento em relação ao eixo X. Se ele está sobre o eixo Y, o valor de X dele vale quanto, gente? 0. E aquele valor lá, onde ele está localizado, em Y, vale 4. Então, as coordenadas do ponto F é quem? 0 e 4. E ainda temos quem? O ponto O, que é a origem, onde se encontram os eixos. Ponto O é o único ponto que tem coordenadas quanto? 0, 0. Por quê? Ele não se moveu nem na horizontal e nem na vertical, ou seja, ele está sobre o encontro dos eixos. É o ponto quem? 0, 0, de coordenadas 0, 0. Ok, gente? Isso aí é uma coisa que vocês já viram lá no primeiro ano, mas é bom a gente estar recordando para a gente poder dar continuidade ao nosso estudo aqui de geometria analítica, ou seja, a geometria estudada no plano cartesiano, ok? Então, na aula de hoje a gente fica por aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.